Graça e a paz de Jesus. Servos entre os pobres. Servos entre os pobres foi um dos livros mais impactantes que eu li na minha juventude. Eu não me lembro em que ano foi. Faz muito tempo. Servos entre os pobres. O autor é um homem chamado Viv Grieg. E quando nós começamos a nossa conversa sobre generosidade, a nossa teologia da prosperidade, eu sabia que eu visitaria novamente Viv Grieg e o seu livro Servos entre os Pobres. Porque, de fato, esse livro ficou impresso na minha memória e eu sabia que ele estava na minha estante em algum lugar. E eu sabia que em algum momento da nossa caminhada, conversando sobre generosidade, dinheiro, prosperidade, riqueza, eu teria que visitar o Viv Grieg. E eu fiz essa semana, fui buscar o Viv Grieg na minha estante, e fiquei muito surpreso que o livro que está na minha estante não é meu, é da Silvia, minha esposa. Eu dei para ela em 1989. 1989, o ano que vem, então, há quase 30 anos eu dei de presente para a Silvia esse livro. E 1989 foi também o ano em que nós chegamos na IBAB. E eu já tinha lido Servos entre os Pobres. E esse livro estava, e está até hoje, marcado no meu coração. E conta a história desse homem que, muito rico, um neozelandês, ele opta por viver numa favela nas Filipinas, na cidade de Manila. E vai servir a Deus vivendo entre os pobres, apesar de ser um homem muito rico. Ele vai viver na favela. Ele conta que em determinados momentos, em algumas ocasiões, ele sai da favela, vai para a base da sua agência missionária, coloca a sua roupa de homem de negócios, vai fazer negócios, cuidar dos seus negócios, ganhar o seu dinheiro, e depois ele volta para a favela, e vive na favela, e mora na favela, e serve entre os pobres. E nesse livro, o Viv Grieg conta que, quando perguntam a ele se ele foi chamado para servir aos pobres, o Viv Grieg diz assim: não, na verdade, todos nós cristãos fomos chamados para servir aos pobres. É que alguns de nós fomos chamados para servir entre os pobres. Mas todos nós fomos chamados para servir aos pobres. Alguns de nós fomos chamados para viver entre os pobres, para viver com os pobres. Alguns fomos chamados para nos identificarmos com os pobres e vivermos entre os pobres. Mas todos fomos chamados a servir aos pobres. E eu me lembro que a Bíblia Sagrada nos conta a história dessas duas cidades, e você já deve ter ouvido falar de Sodoma e Gomorra, que foram cidades destruídas por Deus, que Deus destruiu com fogo, e disciplinou e destruiu as cidades. E na nossa tradição religiosa, nós nos acostumamos a pensar, e eu fui ensinado assim, que a razão por que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra foi pela sua imoralidade sexual. E mais precisamente a sua promiscuidade e a prática da homossexualidade. No entanto, quando você lê a Bíblia Sagrada, estuda direitinho, e chega no capítulo 16 do profeta Ezequiel, no versículo 49, também no versículo 50, você vai ver que a razão pela qual Deus destruiu a cidade de Sodoma não foi imoralidade sexual. Foi o fato de que havia fartura na cidade, mas a cidade era descuidada para com os pobres.
foi desatenta, descuidada, não cuidou dos pobres nas suas ruas. E por isso Deus disciplinou e destruiu as cidades. E eu me ponho a pensar se a disciplina de Deus, o juízo de Deus, ainda não acontece no mundo contemporâneo. E você diz assim, não, mas no Novo Testamento não tem esse juízo de Deus, essa disciplina de Deus. Não, no Novo Testamento tem sim. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a iniquidade, contra toda a injustiça que é praticada entre os homens. Porque, diz o apóstolo Paulo, nós abandonamos a Deus, nós demos as costas para Deus, e passamos a servir a criatura mais do que servimos o Criador, ou em lugar de servirmos o Criador, passamos a servir a criatura, e quando servimos a criatura, a principal criatura que nós servimos é nós mesmos. Quando uma pessoa diz que não crê em Deus, você pergunta no que ela crê, provavelmente a coisa que ela mais crê é nela mesma. E quem não serve a Deus, se não serve a Deus, e você pergunta, então, a quem você serve? Não serve a si mesmo. Então o apóstolo Paulo diz que porque nós deixamos de servir a Deus, o Criador, Deus manifesta a sua ira contra essa iniquidade, essa injustiça, essa idolatria. E como manifesta a sua ira? Entregando-nos às nossas paixões. Isto é como se a maneira como Deus manifestasse a sua indignação pelo fato de ter sido rejeitado como Deus, fosse literalmente tirar as mãos de sobre nós e não oferecer resistência aos nossos impulsos e nos deixar soltos e livres para seguirmos os nossos apetites, quaisquer que sejam eles. Daí nós derivamos o seguinte, que lendo Romanos capítulo 1, não é que a maldade do mundo desperte a ira de Deus, e Deus então, porque vê a maldade no mundo, vem para julgar o mundo. Não, a própria maldade já é o juízo de Deus sobre o mundo. Já é o ato de Deus retirar a sua mão e nos deixar construir o mundo à nossa imagem, à nossa semelhança, já que não quisemos construir um mundo à imagem e semelhança dele, o Criador. Você diz assim, de onde você quer chegar? Bom, eu quero chegar onde eu cheguei mesmo. Quero chegar no fato de que nós vivemos um mundo desigual, violento, nós vivemos um mundo bárbaro, nós vivemos um mundo selvagem, nós vivemos um mundo cada dia mais difícil de ser habitado, nós vivemos num mundo que está nos limites da insuportabilidade. Nós vivemos nesse mundo. E vivemos num mundo em que nós estamos gerando, multiplicando morte. Não sei se você sabe que no Apocalipse o juízo de Deus é manifesto com os 4 cavaleiros, do Apocalipse. Guerra, peste, fome e morte. Bom, os 4 cavaleiros estão soltos. Nós vivemos num mundo em que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão soltos. Guerra, peste, doenças, fome e morte. Isso está espalhado pelo mundo, e a questão é que não está espalhado lá no mundo, está espalhado nesse mundo nosso, porque
A guerra está dentro de nós, dentro das nossas casas, a guerra e a peste, e a fome, e a morte, está aqui dentro de casa, e dentro das melhores casas, porque nós estamos nos matando nas nossas cidades, os nossos filhos estão matando gente na cidade, os nossos filhos estão se matando na cidade. E os nossos filhos estão se matando nas escolas mais ricas da nossa cidade. Eles estão pulando dos apartamentos onde moram. Os pais que pagam as mensalidades mais caras da nossa cidade estão sepultando os seus filhos que estão cometendo suicídio na nossa cidade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Por isso que eu não consigo não lembrar de Viv Grieg e Servos entre os Pobres, e não consigo, e nunca deixei de ser interpelado pela situação de miséria, de pobreza, a miserabilidade do mundo, a desigualdade do mundo, a fome no mundo, a doença no mundo, o descaso para com os pobres e os miseráveis, como a expressão de maior iniquidade da nossa sociedade. E não duvido que a gente esteja colhendo os frutos malditos dessa iniquidade que nós vivemos na nossa sociedade. E aí eu volto para o Viv Grieg e ouço ele falando o seguinte: Ed, todos nós fomos chamados a servir aos pobres. Todos nós que somos seguidores de Jesus Cristo fomos chamados a servir aos pobres. É que alguns de nós fomos chamados para viver entre os pobres. E eu digo, eu não fui chamado para viver entre os pobres. Eu não fui chamado para servir entre os pobres. Eu não fui chamado para viver com os pobres, me identificar com os pobres na sua pobreza. Na minha infância eu vivi na esquina de uma das maiores favelas da cidade do Rio de Janeiro. Eu morei em Coelho Neto e atravessava a rua para frequentar a igreja onde fui batizado com 11 anos de idade, na Igreja Batista de Acari. A favela ainda está lá, a favela de Acari. Na rua onde eu morava, a Rua 1, no bairro de Coelho Neto, no Rio de Janeiro, a Rua 1, depois do muro da minha casa, hoje existe a Fazenda Botafogo, que quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Esse contexto de pobreza, eu vi a pobreza, eu vi nascer a pobreza, eu convivi com a pobreza, mas eu não fui chamado para estar entre os pobres, mas a pobreza nunca saiu dos meus olhos, nunca saiu do meu coração, a angústia com a pobreza nunca saiu de mim, mas eu não fui chamado para estar entre os pobres. Eu sou pastor de uma igreja na cidade de São Paulo e de uma igreja de classe média na cidade de São Paulo, nós aqui. E acredito que poucos de nós aqui fomos chamados para viver entre os pobres, nos identificarmos com os pobres. Viv Grieg diz o seguinte, que uma coisa é você nascer na pobreza, viver na pobreza, crescer na pobreza, viver numa favela, hoje nós chamamos de comunidade, viver numa comunidade pobre, você cresceu ali. A outra coisa é você nascer rico e escolher viver na favela, viver numa comunidade, viver lá entre os pobres. Foi a escolha dele, o chamado dele. Mas não foi o meu e não sei se foi o seu. Mas uma vez que li, e que não apenas li Viv Grieg, mas li, estudei, não apenas os autores, os teólogos, os pensadores, que me ensinaram a Bíblia Sagrada e a maneira como eu fui lendo a Bíblia Sagrada, eu entendi isso, que o Evangelho é boas novas aos pobres. Tem que ser boas novas aos pobres. E me pergunto, e sempre me perguntei, de que maneira eu respondo
a esse clamor da pobreza, a essa realidade da pobreza, não sendo pobre, e não vivendo entre os pobres? Como é que eu, não sendo pobre, e não vivendo entre os pobres, como é que eu sirvo aos pobres? Como é que eu respondo aos pobres? E como é que eu respondo ao Evangelho de Jesus? Sendo solidário e dando um passo de dignidade do Evangelho na direção dos pobres. E então eu me lembro de Vivi Grigg, novamente. E ele testemunha que escolheu como lema para a sua vida 5 imperativos, que nunca mais eu esqueci, tendo lido isso há mais de 30 anos. Nunca esqueci. Ele disse: o lema da minha vida, 5 imperativos. Ganhe muito. Gaste pouco. Não acumule. Doe generosamente. E durma tranquilo. Ganhe muito. Gaste pouco. Doe generosamente. Não acumule. E durma tranquilo. 5 imperativos. Porque quando a gente fala de generosidade, há sim o perigo de nós nos iludirmos e nos enganarmos de que estamos falando de assistência social. Distribuir dinheiro aos pobres. Ajudar os pobres dando ofertas. Dar cesta básica para os pobres. Abençoar os pobres. Repartir o nosso dinheiro com os pobres. Sim, isso está embutido na generosidade. E eu não sei quanto a você, eu faço parte daquela fatia da sociedade que acredita que os pobres precisam ser cuidados. Aprendi isso na Bíblia. E acredito sim que governo existe para cuidar de pobre. Rico não precisa de governo para cuidar dele. Porque o rico se cuida. Quem precisa de governo para receber cuidado é o pobre. Então, governo existe para cuidar de pobre. E nós temos que cuidar de pobre. E nesse sentido, não é nem generosidade, é justiça. É justiça. Mas eu não quero cair nessa armadilha que a nossa conversa sobre generosidade é doação, assistência social, obra social, projeto social, cesta básica, dar remédio para pobre. Não é isso. E quando recordo e resgato Vivi Grigg falando, ganhe muito, falo, ganhe muito. O que ele está falando para nós é ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Gere riqueza, faça dinheiro. Ganhe o máximo que você puder. Eu falo, o que é isso que você está falando? E quando você vai penetrar na palavra de Deus e vai entender o que ele está falando, você vai entender uma coisa muito bonita que é a santidade, a sacralidade do trabalho e a dignidade do trabalho. E como nós cristãos respondemos ao mundo e a resposta que podemos dar ao mundo a partir do nosso trabalho. Como ato de amor e como ato de generosidade e como ato responsável diante da realidade em que a gente vive, o trabalho, a dignidade, o valor, a grandeza, a sacralidade, a santidade do trabalho. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. A primeira coisa que a Bíblia fala a respeito do nosso Deus é que Ele é trabalhador. No princípio, criou Deus. Primeiro versículo da Bíblia fala de um Deus que trabalha, um Deus criativo, um Deus generativo, um Deus que
torna o que não é uma realidade, um Deus que faz com que as coisas existam, um Deus que faz com que as coisas aconteçam, um Deus que chama à existência o que não é, um Deus inventivo, um Deus que se expressa, um Deus que exerce o seu poder e a sua potência, trazendo e gerando riqueza, beleza, inclusive você e eu. Então, nosso Deus é trabalhador, o nosso Deus é criador. A primeira coisa que a Bíblia fala de Deus é que Ele é criador. Deus cria. Deus é trabalhador, o nosso Deus é trabalhador. Jesus diz assim, olha, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o Filho também é trabalhador. Jesus trabalha. Jesus é trabalhador. João capítulo 1 diz o seguinte... Se Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus, João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E sem o Verbo, Jesus, nada do que foi feito se fez, o Filho estava trabalhando com o Pai. E Gênesis diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito gestava, é como se o Espírito estivesse chocando o caos para trazer o cosmos, trazer beleza, harmonia, riqueza para o cosmos. Então, o nosso Deus é trabalhador. O Pai é trabalhador, o Filho é trabalhador, o Espírito Santo é trabalhador, porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito que habita em nós nos dá dons, capacidades, habilidades, competências. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que há diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, de realizações, mas o mesmo Espírito opera em todos nós. O Espírito trabalha em nós, trabalha através de nós. E se fomos criados à imagem e semelhança desse Deus triuno, trabalhador, fomos criados trabalhadores. Fomos criados criativos. Deus criou a criatividade. Deus nos criou criativos, Deus nos criou empreendedores, Deus nos criou potentes, Deus nos criou geradores e Deus nos deu essa responsabilidade. Porque a Bíblia Sagrada diz que lá no jardim, quando Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Deus ordenou que nós nos multiplicássemos, e ordenou que nós enchêssemos e povoássemos a terra. Dizem os teólogos que foi esse o único mandamento que nós conseguimos obedecer até hoje, foi de nos multiplicarmos. Todos os outros mandamentos nós desobedecemos, e esse aí a gente obedeceu. Nós nos multiplicamos e povoamos a terra. E Deus disse assim, olha, multipliquem-se, encham a terra, povoem a terra, e sujeitem a terra. Dominem a terra, exerçam domínio sobre a criação. E Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o primeiro casal, os nossos pais ancestrais, no jardim do Éden, e deu aos nossos pais a responsabilidade de cuidar e cultivar do jardim. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar e cultivar o jardim. Cultura vem de cultivo. Se eu entendo bem o que a Bíblia Sagrada está dizendo, é que Deus pegou e criou esse planeta imenso, maravilhoso que nós habitamos, e colocou o primeiro casal ali num jardim, e disse para o primeiro casal o seguinte, olha, cultivem esse jardim, cuidem desse jardim, multipliquem-se, povoem a terra, encham a terra, e cultivem o jardim, cuidem do jardim. Isto é, à medida em que nós vamos nos multiplicando, nós vamos estendendo os limites do jardim, e vamos crescendo, nos multiplicando, e vamos enchendo os limites, e vamos estendendo os limites do jardim, de tal maneira que, até chegarmos nos confins da terra, a terra toda é um grande jardim. Mas não foi isso que nós fizemos. Nós nos multiplicamos sim, mas há lugares lá no fundão da terra, onde não existe um jardim, existe terra árida. Existe deserto, existe fome, existe peste, existe morte, existe pobreza, escassez, não tem jardim.
não tem fartura, não tem beleza, não tem riqueza, não tem cultura, não tem cultivo. E Deus falou para a gente levar o jardim até lá. Hoje, passados esses anos todos, nós estamos aqui achando que a nossa tarefa é ir até os confins da terra colocar uma igreja evangélica. Não é fazer um jardim. Porque ir até os confins da terra, colocar uma igreja evangélica e ficar um deserto em volta, não resolve nada. Isso não é um projeto da criação, é um projeto religioso. E, aliás, um péssimo projeto religioso, porque ser crente é muito chato. Ser crente é muito chato. Se não é para a gente viver o propósito de Deus, da nossa humanidade criativa, inventiva, da gente gerar riqueza, produzir beleza e repartir beleza, e isso é viver a nossa própria humanidade, o que nós vamos colocar uma igreja lá para quê? Se a terra está devastada, nós vamos colocar uma igreja e a terra vai continuar devastada. Tem morte em volta, tem assassinato em volta, tem doença em volta, tem criança jogada na rua em volta. A gente coloca uma igreja lá e as crianças continuam lá. Para quê? Não, nós temos que levar jardim. A ideia de Deus é jardim. Quando Jesus falou assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, façam discípulos, ensinem essas pessoas, e cheguem até os confins da terra para dizer que eu sou o Senhor. Ele está dizendo, vocês têm que ir até lá e fazer jardim lá. Ensinar essas pessoas a viverem conforme a vontade de Deus. Fazer com que a vontade de Deus seja realizada na terra como é feita no céu. Que o reino de Deus se manifeste. Então é gerar sinais do reino de Deus onde a gente vai, onde a gente passa. É fazer jardim, não é fazer igreja. É fazer jardim, é levar riqueza, é levar beleza, é levar cultura, é levar a inventividade nossa, é chegar lá e manifestar a imagem e semelhança de Deus que está em nós e produzir nesse lugar de guerra, peste, fome e morte, aquilo que a imagem e semelhança de Deus em nós produz. Quando chega alguém, a imagem e semelhança de Deus num lugar, quando chega alguém que é uma expressão do poder criador, amoroso, da potência amorosa e bela de Deus, quando alguém assim, cheio de Deus, do Espírito de Deus, comprometido com Jesus Cristo, comprometido com o reino de Deus, quando chega alguém assim num lugar, esse lugar que tem peste, fome, morte e tem guerra, quando chega alguém, o reino de Deus se manifesta. A imagem de Deus se expressa. Chega alguém capaz de alterar a realidade, de trabalhar. Diz assim, eu cheguei aqui para criar. Eu cheguei aqui para fazer aqui um jardim. Eu cheguei aqui nessa casa, nessa família, nessa empresa, nesse andar, nessa rua, nesse prédio, nessa igreja, que tem igreja que eu vou te falar, que é um terreno baldio, cheio de... tá louco. Gente cheia do Espírito Santo gera jardim onde chega. Porque o que nós percebemos é que o trabalho, para nós, o trabalho é visto como uma maldição, que é um castigo que Deus deu para Adão. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não é melindroso, Deus não é isso. Ele falou assim, Adão, você não sabe o que você está fazendo. Você tem certeza que você não quer andar comigo? Você tem certeza que você quer fazer o mundo do jeito que você quer correr atrás do seu umbigo? Você vai construir morte, vai espalhar peste, fome, para tudo que é lugar que você passar. Você vai espalhar maldição. É isso que vai acontecer, e você vai comer o seu pão, e o seu pão não vai ter gosto. Você vai comer o seu pão e o seu pão não vai te satisfazer. Você vai construir um castelo e o seu filho vai pular do 18º andar. Adão, sua Eva, o seu filho vai pular do 18º andar.
Vocês vão se matar nas esquinas das suas cidades. Vocês vão se consumir de drogas. Vocês vão se empanturrar de sexo. Vocês vão se viciar em pornografia. Vocês vão se afundar em adultério. Vocês vão fazer um monte de negócio sem escrúpulo. Vocês vão se afundar em corrupção. Vocês vão ficar ricos e depois vai todo mundo preso, seus idiotas. Vocês não estão percebendo o mundo que vocês vão criar. Que porcaria de sociedade que vocês vão fazer. Isso é guerra, é peste, é morte, é fome. O propósito de Deus para nós, como seres criados à sua imagem, à sua semelhança, é que nós demos vazão a toda a potência, toda a competência, toda a inteligência que Ele nos deu para a gente gerar riqueza, gerar beleza, gerar cultura, encher o mundo e transformar o mundo num jardim, e de pequenos em pequenos jardins. Você pergunta para mim, Ed, você acha que o mundo vai virar um grande jardim? Não vai. A Bíblia diz que não vai. Diz, inclusive, que o mal vai se multiplicar, o mundo vai piorar, e que se Jesus não voltar logo, a fé, inclusive dos eleitos, vai se esfriar. Porventura achará fé na terra o Filho do Homem, quando vier? Pergunta a Bíblia Sagrada. Nos últimos tempos, o amor vai se esfriar, porque os homens serão amantes de si mesmos. Serão narcisas. Vão se apaixonar pelos espelhos. Vão se encantar com o Black Mirror. É isso. Mas nós não. Nós temos que pelo nosso trabalho, gerar beleza, riqueza, expressar a vontade de Deus. E com o nosso trabalho, nós não apenas cumprimos o propósito de Deus, de construir jardins nesse mundo, mas nós também nos humanizamos enquanto nós trabalhamos. Porque trabalhar nos faz humanos. Eu queria fazer um parêntese. Eu não estou falando de trabalho como sinônimo de emprego assalariado, tá, ok? Eu estou falando de trabalhar. Eu estou falando de fazer um bolo, fazer uma geleia. Por exemplo, bicho não faz geleia. Só ser humano pega o morango e transforma numa geleia de morango. O bicho come o morango. Pega o morango, vai com folha, vai com tudo. Nós não, nós fazemos geleia de morango. Nós pegamos a realidade criada por Deus, agregamos, olha que interessante isso, Deus, o Senhor que me perdoe se eu estiver falando coisa errada. Nós pegamos a riqueza que Deus nos deu, agregamos valor na riqueza que Deus nos deu. E nós cultivamos o jardim que Deus nos deu. Isso é trabalho. É arrumar um quarto. É fazer e servir uma refeição. É escrever uma poesia. É compor uma música. É construir uma ponte. É descobrir uma medicina. É fazer uma cirurgia. É dar uma aula de matemática. É empreender um negócio. É isso. É com o nosso trabalho. À medida em que a gente trabalha, a gente se faz humano. Porque um trabalho que é só correr atrás do salário no fim do mês, correr atrás do pagamento financeiro, correr pelo dinheiro, não é diferente de uma besta fera que sai para caçar e volta com a sua caça. Você pega um gorila com fome, aí ele sai para caçar e volta com a caça. Aí você pega uma pessoa que trabalha só pelo dinheiro, e porque diz assim, eu trabalho porque eu preciso comer. É um gorila. Não é um ser humano. Ser humano não trabalha porque precisa comer. Ser humano trabalha para construir o mundo de Deus e cultivar o mundo de Deus. O ser humano trabalha para desenvolver a criação de Deus.
E ao desenvolver a criação de Deus, fazer-se humano, expressar-se como um humano, à imagem e semelhança de Deus. E enquanto cultiva o mundo de Deus, e se faz humano ao cultivar o mundo de Deus, cuida dos outros humanos, com o seu trabalho. E aí eu penso o seguinte, a última estatística que eu li, não sei se é verdade, que nós evangélicos somos 70 milhões no Brasil. Meu Deus do céu, 70 milhões. Imagina se os 70 milhões de evangélicos resolvem se tornar pastor, missionário, profetisa e tia. Abrir igreja. 70 milhões de evangélicos resolvem abandonar a sua atividade profissional para servir a Deus. Como? Sendo pastor, pastora, profetisa, missionário, missionária. Sair do seu negócio, sair da sua empresa, sair do seu trabalho, da sua atividade profissional, por exemplo. É o caos no Brasil. É um colapso econômico, social, cultural, total no Brasil. Agora imagine se nós, 70 milhões de evangélicos, entendermos que a maneira como nós servimos ao propósito de Deus no mundo, nos fazemos humanos e nos cuidamos uns dos outros é através do nosso trabalho. E se nós entendermos que no último dia, quando no julgamento final, no juízo, que a palavra de Deus diz que Deus vai separar os bodes das ovelhas, e que Deus vai chamar as ovelhas e vai dizer assim: benditos do meu Pai, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Imagina assim, eu tive dor de dente e você me atendeu. Eu era analfabeto, você me alfabetizou e me educou. Você me deu aula de matemática, eu precisei fazer um concurso e você me deu aula no cursinho. Eu precisei de um financiamento e você me atendeu. Você trabalhou para diminuir a taxa de juros no meu país. Você construiu para mim uma casa que não caiu. Você foi um engenheiro legal. Você trabalhou. Você cuidou de mim. Eu precisei de emprego e você empreendeu. Você criou negócio e criou emprego. E eu pude trabalhar porque você empreendeu. Você gerou emprego. Imagine se nós pegarmos o nosso trabalho e santificarmos esse nosso trabalho, não nessa perspectiva egoísta de que eu vou trabalhar para ser um sucesso, eu vou trabalhar para ter mais dinheiro, eu vou trabalhar para ficar rico, eu vou fazer essa bobagem toda, não. Ganhe muito, gaste pouco, porque a gente precisa de muito pouco. A gente precisa de pouco para viver. Não acumule. Porque é uma iniquidade a gente acumular no mundo onde tem escassez. Doe generosamente e durma tranquilo. Foi esse o imperativo, os 5 imperativos do Vive Greg. Eu falei, é isso aí, Deus. Como é que eu pego todas as competências, habilidades, capacidades, o conhecimento que o Senhor me deu e transformo isso para gerar, para criar, para empreender, para colocar beleza no mundo, para colocar riqueza no mundo, para abençoar o maior número de pessoas no mundo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso despreocupado com o meu dia de amanhã e pensando em como abençoar pessoas? Como é que eu faço isso sem ficar acumulando, sem ter medo da falta, sem cultura de escassez, mas descansando na tua abundância? Como é que eu faço isso? Como é que eu penso a riqueza que o Senhor me deu? E como é que eu multiplico a riqueza que o Senhor me deu com finalidade de bem comum? Multiplicar a riqueza de forma generosa e solidária. Como é que eu faço isso? Que aí eu vou dormir tranquilo. Eu penso que santificar o nosso trabalho redimensiona completamente a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa experiência religiosa, a nossa presença na sociedade, a nossa própria relação com Deus e afeta o nosso sono.
A gente passa a dormir melhor. Por isso eu queria sugerir para você, amanhã você vai acordar e vai trabalhar. Você vai trabalhar para quê? Vou trabalhar para pagar minhas contas. Não, não é. Isso é coisa de gorila. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você não trabalha para pagar conta. Você trabalha porque Deus encheu você de competência, de habilidade, de potência. Deus fez de você uma pessoa criativa, capaz, para gerar riqueza e beleza no mundo, para fazer jardim. Para que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar para fazer um mundo novo. Inclusive o meu mundo. Eu vou trabalhar para fazer o meu mundo. A minha casa. A casa onde eu moro, onde eu vivo, o meu quarto, a minha sala. O meu mundo. E esse mundo que começa dentro de mim. Porque tem um mundo aqui dentro. Que se eu não tenho jardim aqui dentro, eu não transformo a minha casa num jardim. E eu não atuo no mundo para produzir jardins. Se a minha alma está em guerra, se a minha alma está em crise, se a minha alma está em conflito, se a minha alma é cheia de cobiça, de inveja, de malícia, de maldade, de ódio, de ganância, de violência, se a minha alma é assim, eu vou fazer com que a minha volta seja terra pisada, chão batido, não nasce flor, não tem cultivo, não tem beleza ali em volta. E eu vou atuar no mundo e eu não vou multiplicar jardins, eu vou espalhar guerra, fome, peste, morte. Mas não é o nosso caso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para criar um novo mundo, inclusive o nosso mundo, que começa dentro de nós. E isso é a maneira como nós respondemos ao propósito de Deus, ao nos criar e ao criar o mundo que Ele criou. Essa é a maneira como nós realizamos e fazemos acontecer a imagem e a semelhança de Deus em nós. E essa é a maneira como nós cuidamos uns dos outros. Ganhando muito, gastando pouco, acumulando nada, doando generosamente e dormindo o sono do justo, o sono de quem descansa na mão do Senhor. Então eu queria orar por você hoje à noite. Primeiro, orar por você que diz assim, pastor, mas eu não trabalho, eu sou dona de casa. Não, para. Você não é assalariada, mas você trabalha muito. Talvez você seja casada com alguém que diz assim, mas você não faz nada. Eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia, você não faz nada. Então, talvez você não valorize o que você faz, mas você faz. É que nem aquela história do marido que chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho, a mulher está cansada, ele fala assim, cansada do quê? Não fez nada. Eu trabalhei 14 horas hoje. Fez o que hoje? O dia inteiro, não fez nada. Aí ela resolveu fazer nada. Chegou no fim da semana, não dava para entrar em casa. Não tinha uma caneca limpa. Não tinha uma roupa limpa. Não tinha um espaço limpo. O horror, o caos. E aí o marido pergunta para ela, o que você está fazendo? Ela diz, nada, eu estou fazendo nada. E isso é o que acontece quando eu faço nada. Acontece o caos. Isso é trabalhar. Então há pessoas que não têm emprego, não confunda emprego com trabalho. Você que é aposentado, aposentada, você não tem emprego, você fala assim, agora eu não faço nada. Não, como não faz nada? Não faz nada, eu trabalho para o diabo. Então você trabalha. Então eu queria orar por você que não tem noção do seu trabalho. Do quanto o fato de você não ter um emprego assalariado não significa que você não trabalha. Então eu quero orar por você
cujo trabalho não é esse trabalho que a gente está acostumado a chamar de trabalho. O que a gente está acostumado a chamar de trabalho é emprego com salário. Ou atividade que gera resultado financeiro. Então eu quero orar com você e por você, para que você valorize isso aí que você faz. Para que você reconheça que essa é a maneira como você faz do mundo jardim e faz jardim no mundo. E como que isso é uma forma de você ser o que Deus criou você para ser e gerar no mundo a beleza de Deus que Ele repartiu com você. Mas eu quero orar para você também, que agora sim, quero falar de emprego. Pessoas que estão desempregadas. Diz assim, eu preciso de emprego, pastor, eu não tenho emprego. Eu estou procurando emprego, eu preciso de trabalho remunerado. Não precisa nem ser emprego com carteira assinada, porque isso é a maldição do nosso país também. Essa maldição de uma economia informal, que graças a Deus até por ela, mas ela é uma maldição também. O trabalhador desamparado pela legislação que protege o trabalhador. Então, voltando, desculpa, esquece isso que eu falei. Vou voltar aqui, quero orar por você que diz assim, pastor, eu estou precisando de trabalho que resulte em grana lá em casa. Eu preciso de trabalho, eu estou procurando emprego, eu estou procurando uma atividade, eu preciso de uma colocação profissional, eu preciso de trabalho, eu preciso de emprego. Eu queria orar por você também. Porque a gente não ter esse lugar no mundo em que a gente vive, porque a gente não vive apenas numa economia de mercado, a gente vive numa sociedade de mercado. São duas coisas diferentes. A economia de mercado é quando você pega aqui o mundo do trabalho, e no mundo do trabalho tem meta, no mundo do trabalho tem produtividade, no mundo do trabalho tem lucro, tem recompensa, no mundo do trabalho tem progresso, no mundo do trabalho aqui é uma economia de mercado. Aí quando a gente pega as regras aqui e extrapola para a vida toda, e a gente começa então a ter uma sociedade de mercado em que a gente começa a valorar as pessoas com os mesmos critérios da economia de mercado aqui. Aí a gente pega assim, qual é o seu trabalho e quanto você ganha? X, eu ganho 10x, eu valho 10 vezes mais que você. Você não ganha nada, então você não vale nada. Você não produz nada, então você não vale nada. E é por isso que as pessoas em situação de desemprego são acometidas de um senso maldito, mentiroso, diabólico, de desvalor. Elas começam a ter vergonhas porque elas estão desempregadas. Parece que elas são criminosas. Parece que elas são doentes. Aí elas começam a evitar de aparecer e aí cumprimentar alguém e falar, e aí, já encontrou um trabalho? Não, ainda não. Aí abaixa a cabeça, já nem aparece mais para dizer que ainda está. Então eu quero orar por você, eu imagino e sei o que é isso que você está passando, eu queria orar por você que passa por essa angústia de medir-se por essa régua maldita que é emprego e essa sociedade de mercado que a gente vive. E para isso, e inclusive para Deus te abençoar e te dar oportunidade de trabalho, eu quero orar por isso hoje à noite para você. Terceiro, eu quero orar por você que tem um emprego, tem o seu trabalho, ganha seu dinheiro, está bem, mas você não está realizado, não está feliz, não está encaixado, a sua vida profissional a sua vida profissional é motivo de murmuração. Você não está no seu lugar, você acha que você não está, você não se encontrou, você está lutando, você não está em paz, você não acredita que essa sua atividade profissional é a maneira como você serve a Deus no mundo, e que esse é o seu lugar, e que essa aí é a sua potência, isso aí é o seu chamado,
e que você não consegue compatibilizar a sua atividade profissional com a sua experiência, então eu queria orar por você também. Queria orar mais por você, orar por você que quer consagrar a sua atividade profissional a Deus. E que quer dizer assim, olha, o meu ministério é a minha atividade profissional. Qual é a minha resposta para o mundo? É também, e a primeira resposta minha para o mundo, é a minha atividade profissional. Eu encaro a minha atividade profissional como meu sacerdócio. Eu sirvo a Deus através da minha atividade profissional. E eu quero consagrar isso. Isso tem a ver com a ética com que você trabalha, tem a ver com a qualidade das relações, da sua dinâmica de trabalho, tem a ver com a qualidade do seu trabalho, tem a ver com a alegria do seu trabalho, tem a ver com transformar o seu trabalho num culto a Deus. Eu queria orar por você, para você consagrar a Deus a sua atividade profissional. E a gente redimir isso que é o que Deus nos deu tão extraordinário, que é a oportunidade de acordar e trabalhar, gerar beleza, gerar riqueza, fazer jardins no mundo, para a gente cumprir o propósito de Deus no mundo, para a gente se fazer humano e para a gente se cuidar um do outro e uns dos outros, nesse mundo tão carente de jardins, nesse deserto, nessa terra árida que é o mundo em que a gente vive. Então, enquanto a gente canta, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você depois. Vamos ficar em pé, vamos cantar a Deus e saia do seu lugar e nós vamos orar no final.
Deus nosso Pai, Deus nosso Pai, glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus sem igual, Tu és o único Criador dos céus e da terra. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é a fonte da vida. O Senhor é a origem de tudo que há. O Senhor é quem sustenta tudo com o Teu amor, que dá vida a todo o universo. E nós glorificamos o Teu nome nessa noite. E devolvemos as nossas vidas que recebemos das Tuas mãos, devolvemos ao Senhor. Com gratidão por esse privilégio de existir, de ser. Te damos graças porque, de maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, nós fomos criados à Tua imagem, à Tua semelhança. Com tanto poder, com tanta inteligência, com tanta capacidade, com tanta habilidade, com tanta criatividade, com tanta potência. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a riqueza que o Senhor nos deu já ao nos criar. E muito obrigado por toda a riqueza que o Teu Espírito Santo tem derramado sobre nós. Muito obrigado por todas as oportunidades e por toda a riqueza que temos ao nosso redor. E nós queremos consagrar também tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, de volta nas Tuas mãos. E colocar a Teu serviço, colocar a Teu dispor, para que o Teu propósito se cumpra em nós e em cada um de nós. Que a Tua imagem, que a Tua glória, que a Tua beleza se manifeste em nós, através de nós, seja refletida por todos e cada um de nós, onde estivermos, por onde passarmos, em tudo que fizermos, todo dia, em todo tempo, em todo lugar. Que a nossa presença no mundo seja para gerar vida, para multiplicar jardins de abundância e de beleza, de riqueza, nesse mundo tão carente do Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, dá-nos terra para plantar, braço forte para semear, e colheita abundante, que nunca falte o pão sobre a nossa mesa, nunca falte para nós a oportunidade de servir, de trabalhar, de produzir, de gerar e de abençoar pessoas. Dá-nos um coração generoso, solidário. Dá-nos, Senhor, essa bênção, esse privilégio de desfrutarmos juntos da Tua abundância e repartirmos a Tua abundância pelo mundo. Leva-nos, Senhor, abençoados por Ti, para abençoarmos aqueles à nossa volta e onde estamos semeados pelo Senhor. Clamamos pelos nossos irmãos e irmãs nessa noite, com as suas angústias, as suas dificuldades, os seus conflitos no seu mundo do trabalho, com a sua experiência do trabalho, com a sua atividade profissional, com a sua luta pela sobrevivência, com a sua dificuldade, qualquer que seja ela, que a Tua bênção seja derramada, que o Senhor dê oportunidades, que o Senhor dê ocasião, que o Senhor dê ambiente, que o Senhor dê legitimidade à obra das mãos de cada pessoa, que cada um viva da obra da sua mão, do seu trabalho digno. Senhor, nós Te pedimos a Tua misericórdia para com os pobres na nossa sociedade. Nós Te pedimos com as famílias que não têm o pão, que não têm o abrigo, que não têm o acesso
a riqueza do mundo que é tua e que está aos nossos cuidados. Nós te pedimos por eles e nós dizemos que queremos ser nós mesmos a resposta para essa nossa oração. Usa a nossa vida para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos, Senhor, dá-nos essa coragem de criar, de gerar, de empreender, de produzir riqueza, de ganhar muito, de viver de maneira simples, de não acumular. Dá-nos um coração generoso e dá-nos o sono com essa tua paz que excede todo o entendimento. Tira de cada coração a ansiedade, o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo da falta, o medo da escassez, o medo da carência. Tira, Senhor, e infunde um novo ânimo de potência, de ação, de vontade, de gana para o trabalho e de criação, de criatividade. Faze de nós um povo próspero e cheio da tua prosperidade, para que o mundo seja enriquecido pela tua riqueza derramada sobre nós e distribuída generosamente por todos nós. Te pedimos que seja assim, Pai, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus os leve cheios da paz que excede todo entendimento e cheios da alegria do Espírito Santo. Amém, amém. Uma boa semana. Façam jardins aí por onde passarem. Amém. Para a glória de Deus, amém.